O que é segmentação? Vamos ver o conceito do que é segmentação. Simples, um processo de dividir o mercado em grupos de consumidores em potencial, que compartilham as mesmas necessidades e ou os mesmos desejos. Bom, aqui nós temos dois conceitos que para vocês já devem estar claros, vocês já devem ter visto aí. Nós vamos separar, dividir esse mercado, todas as pessoas que podem comprar o nosso produto por algumas características. Essas características nós vamos chamar de necessidade ou desejo. Necessidade é quando você compra pela razão e o desejo pela emoção. Essa é uma divisão básica. Então nós vamos dividir pessoas para entender se elas compram pela razão ou pela emoção. Não cabe julgar se está certo ou está errado, cabe a nós oferecer o que ela esteja precisando, o que ela está buscando naquele momento. E para isso nós vamos dividir o mercado, tá bom? Mas por que a gente divide o mercado? Bom, por causa disso aqui, vamos lá. Os consumidores não são iguais, já que eles não são iguais, não precisam ser tratados como iguais, porque eles têm necessidades diferentes. Nós vamos dividir o mercado para quê? Para entender melhor os diferentes grupos de consumidores, desenvolver estratégias diferentes para esses mercados e avaliar os melhores investimentos e retornos. Se eu não separo esse público, como que eu vou fazer um investimento se eu não sei quem ele é, como ele compra e para que ele compra? Fica mais difícil. Dá uma olhada aqui nesse exemplo para ficar mais claro ainda para vocês. Vamos lá. Supondo que eu queira vender camisas de time. Então, eu posso ir lá, peguei dois times de fora, então eu posso vender camisas aqui e camisas aqui. Facilmente aqui eu vou vender camisas vermelhas ou brancas e facilmente aqui eu consigo vender azul ou amarela. É muito mais fácil vender aqui o azul e o amarelo? Claro que é, porque eu estou dividindo o mercado. Se eu quero entender melhor como ele compra e por que ele compra, se eu dividir o mercado, eu posso vender. Não significa que quem está do lado vermelho nunca vai ter uma camisa azul. Pode ser que ele venha a ter, mas nesse dia, nesse momento, ele não vai usar essa camisa azul. E o mesmo se aplica do lado contrário. Então, se eu fosse fazer uma campanha, um comercial, alguma coisa, eu não vou desperdiçar dinheiro porque eu estou fazendo o foco naquele que realmente vai comprar. Por isso, eu consigo otimizar os meus investimentos na hora de vender os meus materiais, tá? Dá uma olhada também no segmento, na parte de revistas. Dá uma olhada com as revistas segmento. Basicamente, se eu fosse falar aqui, eu ia dividir que a revista Criativa é para mulher, a revista Bolsas é para mulher, revista Nova é para mulher. Porém, sabemos que não são só mulheres que leem, tudo bem. Do mesmo jeito, nós temos aqui a Men's Health para homens, Placar para homens, Carros para homens, e uma de videogame aqui, Guia EGM para homens. Essas revistas aqui, claro que não são só para homens. Por exemplo, carro, muitas mulheres olham. Mas se eu pensar só nas revistas para mulher, eu tenho aqui a Criativa, Bolsa e Nova. Quais tipos de segmentação? Bom, nós vamos dividir em segmento, que é formado por um grande grupo de compradores com características semelhantes, como eu já falei para vocês. Depois nós vamos subdividir esse segmento e nós vamos encontrar os nichos, que é um grupo mais restrito de compradores. Depois eu tenho também a divisão por áreas locais, então vou atender uma determinada área, e tenho até a segmentação por indivíduo, que é chamada customização, um para um to one, um para um. Então eu tenho aqui de um para um até de um para um monte, para vários. Então imagine que aqui tem um mercado de música, para vocês terem uma ideia, representa 100%. Eu vou dividir esse mercado de música e vou pegar aqui essa fatia. Essa fatia de 20% é de música, por exemplo, de rock. Então o que eu vou fazer? Aqui onde é a música rock, eu vou pegar um pedacinho aqui, esse pedacinho que representa 3%, e vou falar que este aqui é um nicho de mercado, porque eu estou falando da música rock, mas, por exemplo, música punk rock. Tá? Então, aqui 3% representa um nicho de mercado. Tá? Então, uma divisão dentro de uma outra divisão. Beleza? Essa é a explicação básica das divisões para vocês. Por que eu tenho que fazer isso, como eu falei para vocês? Se eu não fizer isso, eu não consigo entender melhor o meu público e não vou conseguir vender para ele. Então, legal. Vamos determinar agora os mercados que eu vou atuar. Como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou analisar a situação da empresa. Se ela tem dinheiro, não tem, se ela consegue publicar, não consegue. Como a minha empresa está no mercado? Vou verificar as necessidades e desejos do meu consumidor. Vou dividir o mercado para um melhor posicionamento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aí eu tenho uma correta elaboração do composto de marketing, que é conhecido por todos como
4 P's. Então, se vocês ouvirem a palavra composto de marketing, um mix de marketing, mix mercadológico, nós estamos falando dos 4 P's. Por isso, se eu determinar melhor o meu mercado-alvo, eu vou conseguir trabalhar com ele, porque eu identifico ele de uma forma mais clara. E aí nós vamos trabalhar agora estratégia de segmentação. Então, cuidado, lembre-se que estratégia é uma coisa e variáveis é outra. Então, vamos falar primeiro de estratégias. Quais são as estratégias e como a gente utiliza? Vamos lá. Estratégias, nós temos aqui 5 estratégias, que é isso aqui. Estratégia 1. Concentração em um único mercado. Então, nós vamos trabalhar P de produto e M de mercado conforme a nossa legenda. Então, eu tenho aqui um produto para um mercado. Tá? Aqui, 1 e 1. Um produto para um mercado e concentração em um único segmento. Como funciona? Por exemplo, eu faço camisetas brancas para médico. Um produto para um mercado. Especialização seletiva. Então, eu tenho um produto, 2 produtos, 3 produtos para um mercado, 2 mercados, 3 mercados. Então, eu tenho camiseta, tenho calça e tenho o sapato diferente. Para um público, então, para médico, aqui para bombeiro e aqui para dentista. 3 produtos diferentes para 3 mercados diferentes. Especialização por produto. Eu tenho um produto para 1, 2, 3 mercados. Se eu tenho um produto para 3 mercados, então, por exemplo, falando de camiseta branca para bombeiro, médico e dentista. Um único produto. Especialização por mercado. Eu tenho um único mercado e tenho 3 produtos. Então, eu tenho camiseta, calça e bota para um único mercado que seria para médicos, por exemplo. E o outro seria cobertura total de mercado. Eu tenho vários produtos para vários mercados. Quem trabalha desta forma aqui são empresas de maior porte, como por exemplo a Unilever. São dessa forma. Primeiro, nós temos que lembrar desses 4 nomes. Então, gente, sugiro que vocês imprimam isso e coloquem na geladeira de vocês para que vocês possam lembrar de estudar na hora da prova de vocês. Então, nós vamos trabalhar geográfico, demográfico, psicográfico e comportamental. Nós vamos pegar diversos itens daqui, combinação de diversos elementos. Então, tudo relacionado à geografia, região, tamanho do município, área, concentração, clima, tudo isso são dados geográficos. Dos dados demográficos, idade, sexo, tamanho, renda, ocupação, religião, raça, geração, classe social, tudo isso a demografia. Já psicográfico, um estilo de vida, uma personalidade, um status. Por exemplo, estilo de vida. O cara é surfista. Então, se o cara pratica surf, ele tem um hábito para comprar os seus produtos. Já na parte comportamental, a forma como ele se comporta de acordo com o seu estilo de vida, idade e local que ele mora. Ele compra por ocasião. Por exemplo, ele vai fazer churrasco, então ele só toma energético quando ele vai fazer churrasco. Benefícios, ele compra um produto por causa que o benefício que aquele produto lhe traz é tão bom que é só por causa disso que ele compra. Condição do usuário, se ele está apto ou não utilizar aquele produto, se ele conhece ou não. Por exemplo, eu vou comprar uma serra tico-tico, será que eu tenho condição de usar? Eu sei fazer isso? Taxa de uso, frequência de uso disso aqui. Grau de lealdade, se eu compro mais ou menos esta marca. Estado de aptidão, eu tenho como usar esse produto, estou apto a utilizá-lo. Aqui eu tenho condição, eu tenho como usar e aqui eu estou apto a manuseá-lo. Atitude com esse produto, tem gente que elogia ou que reclama de um produto, de uma marca e até mesmo o gosto pessoal. Só que isso aqui é muito difícil de avaliar para a gente fazer uma segmentação. Então o mais bacana é fazer com os dados que estão aqui em cima. Estas informações são fundamentais para que você pegue alguns de diversos deles, de cada um de uma coluna, e façam a informação do teu público. Além desta forma de vocês fazerem a segmentação, existe um método pelo Serasa chamado Mosaic Brasil. Do Mosaic Brasil, ele funciona da seguinte maneira. Ele classificou a população brasileira em 10 grupos e 39 segmentos diferentes. Então, é um modelo no qual vocês podem acessar o site serasa.experian.com.br e aí vocês vão encontrar as informações para que vocês entendam cada um deles. Vou explicar para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui o primeiro. Uma das divisões são ricos, sofisticados e influentes. Representa 1,86% da população. Aí eu vou clicar nesse primeiro aqui para vocês verem o que ele mostra desse público. Vamos lá? Pronto. É um empresário de sucesso, tem 1,16% da população, 61% homem, 39% mulher. Aí ele passa algumas informações desse público e aí começa a me detalhar. Então, se eu quiser falar com adultos maduros entre 46 e 60 anos de idade, sem filhos, de alto nível de escolaridade, que possui grande atividade financeira, bom patrimônio e posse,
Este é o público que eu vou falar. Então na indústria, se você trabalha B2B, como é que você consegue dividir? Não temos só segmentação para comércio, temos também para empresas. E como eu divido? De uma forma assim. Pela atividade industrial, que são os setores de atuação dessa empresa. Por aplicação de produtos, que seriam máquinas, equipamentos que essas empresas têm. Também pela localização, por exemplo, tem certos grupos de determinadas regiões, chamados de clusters, por incentivos fiscais para esses grupos, como por exemplo, aqui em São Paulo nós temos uma região chamada de Franca. A Franca, aqui ela tem grupos, tem clusters de calçados. Processos de compra por leasing, por financiamento, por importância do cliente, por EPP, MP, EGP, empresa de pequeno porte, médio e grande porte. Utilização de produtos originais de reposição, então são formas de dividir o meu público para a indústria. Uma pequena possibilidade de segmentar, então nós temos que segmentar em qualquer mercado. Produto, serviço, nós temos que segmentar. Para nós segmentarmos, nós vamos ter que seguir alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Eu coloquei aqui 5 requisitos para que vocês lembrem, nós estamos falando de modas. Então, nossos requisitos devem ser mensuráveis, operacionais, diferenciados, acessíveis e substanciais. Como funciona isso? Mensurável. Eu tenho que conseguir medir o meu público. Se eu vou segmentar, será que ele é interessante? Eu consigo medir se eu tenho mais homens, mais mulheres? Ou é um público que eu não tenho acesso? Fica difícil, eu não consigo medir, não precisa dividir também. Operacional. Eu vou conseguir atender, chegar a este público, levar as coisas para eles? Se eu conseguir operacionalizar as situações, todas as formas, as tratativas de vendas vão ficar mais fáceis. Diferenciado. Se eu consigo identificar que esse público é diferente deste público, se eu consigo, bacana. Se eu não consigo, também não adianta. Um outro item. Acessível. Eu tenho acesso a essas pessoas, eu consigo chegar até elas. Se eu não consigo sair daqui e vender para elas lá, não adianta. Eu falar, não, eu vou dividir daqui de São Paulo o público do Amazonas porque eu sei como que é. E você não sabe as dificuldades de transporte, as dificuldades de clima, você não sabe as dificuldades todas demográficas ou geográficas para poder ofertar um produto. Então você tem que conseguir ter acesso a elas. E também, não menos importante, tem que ser substancial. Tem que ter um número adequado de pessoas para que valha a pena você segmentar. Se você não consegue medir e também não tem número que vale a pena, você divide e fala, tem 10 pessoas. Dependendo do teu tipo de serviço, fala, 10 pessoas não é nada, não vale a pena nem dividir, vamos trabalhar com todo mundo de todo jeito. Então você tem que avaliar isso. Para isso, nós temos que entender um pouquinho mais sobre os metamercados, que são mercados complementares. Como funcionam esses metamercados? Eu tenho que entender como o mercado funciona na cabeça desse consumidor. Por exemplo, quando eu falo de um metamercado automotivo, eu estou falando desde o mercado onde sai o carro até a hora que ele pega um serviço para esse carro. Então, o metamercado é a empresa, a revenda, a loja, o distribuidor, uma autopeça, uma mecânica, tudo isso faz parte do mercado do automóvel. Então, se eu pensar no metamercado, todos esses mercados complementares, eu consigo dividir o mercado e pensando em outros pontos de venda. Eu não preciso só falar, sou uma revenda, só faço isso. Além da revenda, eu posso ofertar serviços e todas as outras situações. Por isso, nós vamos trabalhar esses requisitos. Quando você pega essas informações, você vai montar um texto de algumas linhas informando quem é o teu público-alvo. Quando você faz isso, você define quem é que vai comprar. Então, vamos lá. Público-alvo. Eu vou identificar um segmento particular ou segmentos da população que você deseja servir. A identificação do público-alvo permite que você agora seja capaz de decidir como irá posicionar-se em relação aos seus concorrentes e atender as expectativas do seu cliente. Desta forma, então, quando eu pego todas aquelas informações, eu sei com quem eu estou falando. Eu falo, olha, vou falar com você. Eu sei que é aquele público, eu sei como ele compra, de que jeito ele se comporta. E aí eu consigo oferecer alguma diferença do meu serviço, do meu produto, do que o concorrente está ofertando.